postar o de segunda-feira, mas ele tá lá no YouTube já, tá? Tá bom, Pri. Oi, Carol, bom dia. Tudo tranquilo? E aí, Pri, como é que tá essa casa nova? Velha. Tá bom, meninas. E aí, meninas, vocês são eleitas, escolhidas pelo Senhor? Estão se sentindo agraciadas aí? Esse capítulo 9, hoje a gente vai ler o capítulo 9 de Romanos, e vocês têm sido, assim, corajosas até aqui, de estar resistindo com esse livro de Romanos, né? São 16 capítulos, mas como a gente viu, assim, tanta coisa preciosa no último capítulo 8 aqui, a gente viu a finalização dele com tantas promessas, tantas palavras, assim, para nós, né? Poderosas de Deus, né? Paulo afirmando tantas coisas, e ele termina o capítulo 8 dizendo que estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, não é anjo, não é potestade, não tem domínio, não tem altura nem profundidade, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, gente, a gente tem que ter sempre em mente mesmo, né? Se não fosse o Senhor, se Cristo não tivesse feito essa obra maravilhosa que ele fez, nos amarrando a Deus, né? Nos prendendo a Deus, a gente estaria realmente perdido, né? E ele fala assim que nada pode nos separar, não tem nada que pode fazer esse corte, né? Quando Cristo nos segura, ele segura de verdade, a não ser que a gente não creia, que a gente não se entregue, né, nas mãos dele. Mas o amor de Deus é poderoso para sustentar as nossas vidas. E o capítulo 9 é um capítulo, eu vou falar para vocês, assim, é um capítulo mais complicado. Oi, Fabrícia, bom dia. É um capítulo até que é usado muito por quem defende a predestinação, né? Usa muito esse capítulo 9 aqui de Romanos, mas a gente vai entender aqui um pouquinho e, né, vai conversar sobre ele. O mais importante não é o que a gente sabe de informação, mas é aquilo que fica de formação para dentro do nosso coração, né? E eu já queria, assim, de antemão, falar para a gente que nós somos eleitas, somos escolhidas por esse Deus amoroso, né? Ele nos separou para que a gente pudesse dar glória ao nome dele em todas as coisas, né? E vamos orar nessa manhã? Vamos orar por isso? Senhor, obrigada, Deus, por essa manhã, por estarmos aqui juntas mais uma vez. Senhor, pelas irmãs corajosas, vitoriosas no Senhor, Deus, que tem, assim, resistido, Senhor, ó Deus, a esse tempo de confronto com a Tua palavra, Senhor, e de aprendizado, de crescimento. Deus, nós te louvamos porque o Teu Espírito Santo tem nos conduzido até aqui. Senhor, não é o nosso saber, não é o nosso muito falar, Senhor, Deus, mas é, Senhor, aquela atuação do Teu Espírito dentro de nós que nos convence e nos traz clareza, nos revela a Tua palavra. Senhor, é isso que nós te pedimos. Traz, Senhor, revelação. Traz, Senhor, profundidade a nós em relação à Tua palavra, Senhor, não para que a gente fique cheio de informação, isso nós já temos tanto ao nosso redor, mas nós queremos, Senhor, sermos formados por dentro. Senhor, como diz aquela canção, Senhor, que a tua glória, Senhor, possa ganhar forma em nós, Senhor. Deus, que tudo aquilo que vem da tua presença, tudo aquilo que é dos céus, tudo aquilo que é do teu reino, Senhor, ganhe forma na nossa vida, Senhor, seja isso que a gente expresse através do que a gente é, do que a gente fale, Senhor, em nome de Jesus. Que cada uma aqui seja abençoada pelo Senhor, sabendo, Senhor, que é eleita, que é separada, que é escolhida por Ti para dar fruto, Senhor, e muito fruto, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, e pedimos, ilumina o nosso coração nessa manhã, nesse dia aqui, Senhor, ó Deus, para entendermos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá no capítulo 9 de Romanos, né? Como eu falei, o capítulo 8 terminou de forma assim gloriosa, né? Com tantas palavras, a gente viu aqui, a gente falou de uma rajada, né? De palavras, de textos maravilhosos, né? Ele falando sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, falou assim que sobre isso, né? Que não tem morte, não tem domínio, não tem nada que pode separar a gente do amor de Deus. E o capítulo 9, né? Engraçado assim que alguns comentaristas falam que o capítulo 9 parece que vem confrontar tudo aquilo que Paulo está dizendo até aqui, que Paulo vem dizendo desde lá do início do primeiro capítulo, no livro de Romanos,
né? Ele vem falando, né, desde o início que os judeus não têm que se sentir privilegiados, porque pela salvação, né? Que tanto um quanto o outro, tanto os judeus como não judeus, os gentios, são culpados diante de Deus, que o único que nos traz, realmente nos justifica, é Cristo, então que eles não têm que se sentir, se vangloriar, né? Se ficar se envaidecendo, achando que a salvação vem deles, mas a salvação vem exclusivamente de Deus, né? E assim, claro que aí Deus usa, né, os povos, usa as nações para isso. E é isso que esse capítulo 9 aqui vem falar, e parece assim que ao mesmo tempo vem contradizer, porque assim, quem defende a predestinação usa muito esse capítulo 9 aqui para falar sobre isso, né? Mas a gente vai entender aqui um pouquinho. E predestinação, a Bíblia fala de predestinação. A Bíblia fala sobre uma eleição, só que assim, a gente precisa entender exatamente o que isso quer dizer, né? Predestinação é te destinar com antecedência. De antemão, Deus já está te destinando. Então, assim, dá a impressão, poxa, então Deus realmente fala de predestinação aqui na Bíblia, Deus está destinando alguns para a salvação e outros não. Mas, assim, é que Deus, na sua presciência, no conhecimento dele, ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe, sim, quem vai se render a ele ou não. Mas Deus não é manipulador. Isso é muito importante para a gente entender. Deus não vai te manipular como se você fosse uma marionete, um boneco em que ele vai ficar ditando as coisas, né? Ele já sabe de tudo e ele realmente ele controla todo o universo, mas quando a gente se entrega nas mãos dele, ele tem prazer em ordenar as coisas na nossa vida, né? O que a gente já falou tanto lá desde o primeiro capítulo lá de Romanos, que assim, a pior coisa que pode acontecer para o homem é quando o homem está entregue ao seu bel prazer, à sua vontade, né? Deus diz, então eu os entreguei, né, à sua própria vontade. Deus não vai ficar mais intervindo, né, na sua vida. Deus deixa eles fazerem o que eles quiserem. E isso é a ruína do homem, é a pior coisa. Agora, assim, tanto que a gente conta com a misericórdia, com a graça do Senhor, a gente, pelo contrário, a gente pede, intervém, Senhor, na minha vida, né? Não deixa eu fazer as coisas erradas, não deixa eu falhar, Senhor, me ajuda, né? A gente pede isso. Vamos começar lá, então, lendo o capítulo 9. Fala assim, eu quero ver se a gente consegue ler esse capítulo todo, para a gente ter uma noção assim total. São bastante versículos, mas a gente lê, para um pouquinho, depois a gente continua, meninas. Paulo e a incredulidade dos judeus, né? Assim que está o título aqui. Ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser condenado, né, anátema, desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por ser descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isso diz a palavra, né? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Rebeca, né? O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos ler um pouquinho até aqui para a gente entender, né? Paulo começa falando aqui assim que sobre como ele desejaria até morrer por causa dos israelitas, né? Ser condenado, aqui ele fala ser separado de Cristo por amor dos israelitas, porque assim
pelo amor que ele tinha, né? Por essa compaixão que ele tinha, esse desejo que ele tinha que eles entendessem essa eleição de Deus, esse privilégio que eles têm, né? E não era para eles se gloriarem nisso, mas era para eles assim se alegrarem, porque Deus havia escolhido a nação de Israel. Então, a eleição que vai falar aqui nesse capítulo, eu acho que fala mais sobre por Deus ter escolhido a nação de Israel para proclamar a glória de Deus, do que a eleição no sentido de salvação, né? A salvação do Senhor é para todos, né? A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens venham a se arrepender, né? Então ele fala assim, que são os israelitas, pertence aos israelitas a adoção de filhos, né? Pertence aos israelitas a glória das alianças, né? Todas aquelas alianças que o Senhor fez com Abraão, né? Que Deus fez lá com Moisés, as tábuas da lei, tudo isso, né? Ele fala que a legislação, o culto, como que Deus iniciou sobre a porção dos sacrifícios, né? Das promessas que Deus fez, e como que Deus assim ensina ao povo de Israel a viver na presença dele, a viver no tabernáculo, como cultuar os sacrifícios que eram ofertados, todos os símbolos lá do tabernáculo que apontavam para Cristo. Tudo isso Deus fez iniciando com o povo de Israel. Deus começa a instituir uma maneira de cultuar ele, uma maneira de adorar através do povo de Israel, né? Então, Deus realmente escolheu o povo de Israel. Mas como que é essa eleição do povo de Israel? É para que o povo ensinasse às outras nações como servir a Deus, como se aproximar de Deus, né? A gente lembra lá de Davi, lá no deserto, quando não tinha ainda o templo, né? E Davi arma uma tenda, né, para ter comunhão com Deus, para adorar diante de Deus, né? E era assim, tudo Deus foi ensinando como que se levava a arca, que era dentro da arca que ia ter lá o maná, a vara de Arão, né, os símbolos todos da promessa de Deus, né? Ia estar lá dentro daquela arca, que a arca simbolizava a presença. Tudo isso Deus deu para quem? Deus não deu para o povo italiano, Deus não tinha dado para o povo romano, Deus não tinha dado para o povo brasileiro. Deus havia dado isso para o povo de Israel. Por quê? Qual é a intenção do Senhor? É que o povo de Israel fosse a nação eleita, escolhida, né? Quem pertence a tudo isso aqui. O próprio Cristo, né? Descende humanamente da nação de Israel, né? Cristo era judeu, né? Nasceu ali de Maria, que era judia, José e tal. Então, assim, o povo de Israel era o povo escolhido para contar para as outras nações, para ensinar para as outras nações quem era Deus, como se servia a Deus, né? Então, assim, era para isso que o povo de Israel foi escolhido. Só que o povo de Israel rejeitou isso, quando rejeita Cristo, né? Não que todos, né? Havia um remanescente, havia ali um povo que creu, né? Mas, assim, uma grande parte do povo judeu, na verdade, foi rebelde a Deus e, assim, se envolvia o tempo todo em que Deus estava ensinando eles como servir, como adorar, né, como sacrificar a Deus. O povo de Israel estava se rebelando, adotando as práticas de outros povos pagãos. Bastava o povo de Israel ter um pouco de contato com outros povos pagãos, ao invés deles ensinarem eles como se adorar a Deus, eles acabavam se envolvendo, se misturando e começavam a cultuar outros deuses, né? Então, assim, o povo de Israel falhou grandemente nisso aí. E é isso que Paulo vem falando aqui. Olha, pertence a eles todas essas coisas gloriosas da presença de Deus, e eles falharam. E aí ele fala no versículo 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas, né? Ele fala aqui sobre os chamados pela promessa de Deus, que quando Deus chama Abraão lá, né, lá na porta da tenda, né, olha para as estrelas, olha para a areia do mar, né, assim será a tua descendência. Não está falando apenas de uma descendência de israelitas, de povo hebreu, de povo judeu, nascido ali naquela terra. Ele estava falando de uma nação
da promessa que iria nascer a partir de Abraão. Abraão é considerado o quê? É o nosso pai da fé. Então, todos aqueles que têm fé são considerados como filhos de Abraão. Nós também que cremos, mesmo de um povo tão distante, tão longe ali, né, do povo de Israel, que um povo que nasceu depois, né, brasileiro, então, né, veio muitos séculos depois, mas assim, nós somos considerados filhos de Abraão pela promessa, né? Porque Deus prometeu a Abraão que ele teria uma geração incontável, que não seria uma geração nascida só da carne, do povo hebreu lá, mas uma nação nascida pela fé, né? Aqueles que iriam crer em Jesus. E é isso que ele fala aqui, ó, no versículo 8, né? Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne só, né? Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, né? E é muito interessante ele dizer isso aqui. E ele fala assim que o propósito de Deus quanto à eleição tinha que prevalecer não por obras, não é por aquilo que os judeus tinham feito, né? Mas por aquele que chama. Isso é muito importante para a gente, meninas, a gente entender muito claramente. A igreja vem como... Tem alguns que falam que a igreja vem substituir, né, essa eleição de Israel, que a igreja vem substituir esse papel de Israel, né? Mas, assim, eu penso que vem completar, né, aquilo que o Senhor quer fazer. A partir de Cristo, a igreja vem ser essa nação eleita, né? Lá em 1 Pedro 2,9, que é um versículo muito conhecido, fala assim que nós somos a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anunciemos as boas obras, anunciemos a glória de Deus, né? Então, é como se nós fôssemos enxertados nesse plano de Deus aí, nós fomos incluídos por causa do amor dele. Então, essa eleição fala muito mais desse propósito de Deus, né? De, de trazer para si todos os povos, de trazer para si todas as nações, né? Para conhecerem esse Deus verdadeiro e estarem debaixo da sua mão poderosa, né? Esse braço de amor de Deus, né? A Bíblia fala assim que o próprio braço de Deus trouxe salvação, a própria parte de Deus é que promoveu essa salvação. Essa salvação não é porque Deus olhou para um povo e o outro falou, não, esse eu vou rejeitar e esse não. Deus criou todos para a sua glória, mas assim, de antemão, os povos já rejeitaram a Deus. A gente vê lá, que a gente vai ver aqui que tem um versículo aqui que fala assim que há injustiça da parte de Deus, porque como se Deus tivesse assim, Deus falasse, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter, e eu vou endurecer o coração de quem eu quiser. Não vou me compadecer de quem eu quiser. Né? Deus fala isso aqui no versículo 14, fala assim, ó, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Assim, que Deus é soberano nas suas escolhas, né? Deus é soberano. Deus, ele já sabe de todas as coisas de antemão, e ele tem todo o poder de escolher ou não. Mas aqui a gente não vê assim, injustiça da parte de Deus, como se Deus, então Deus já sabe quem é que vai ser salvo, Deus escolheu a Fabi e a Fabrícia, que tem o nome começando com letra F, Deus escolheu elas para a salvação. Né? E os de letra R, lá no final, Rosane, né? a Priscila, lá P, lá depois do M, aí Deus vai estar escolhendo para a perdição. Né? E que injustiça seria isso, gente? Né? E assim, não que Deus é todo poderoso, ele é soberano, então assim, ele não é injusto, né? Então Deus, assim, de qualquer maneira, a salvação é uma graça poderosa, e Deus não estaria agindo com injustiça de maneira nenhuma se ele escolhesse um ou não. Mas, mesmo assim, Deus não faz dessa forma. Né? Deus não faz dessa forma. Não é porque a Fabi e a Fabrícia são boazinhas, né? Não é? E a Rosane e a Priscila são mais, né? Não, Deus, assim, Deus é bondoso, ele é gracioso, ele, assim, ele estende a sua salvação para todos. Eu queria que a gente lesse aqui até o versículo, gente. 1 Pedro 2,9, que a gente falou, eu queria ler esses versículos para pontuar para a gente, né? Ele fala assim, vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora, pois, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós, que não tínhamos privilégio nenhum, nós não viemos dessa linhagem aqui de judeu, de hebreus, nós não tínhamos esses privilégios, mas nós agora alcançamos por causa dessa graça. Essa eleição é uma eleição de proclamar, ele fala assim, a fim, quer dizer, com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, né? E então nós que não éramos povo, não era nem considerado. Se fosse assim de Deus escolher um e não, Deus já ia rejeitar. Não, os brasileiros, não. Aquele povinho lá, eu fiz eles só para misericórdia. Entendo o que eu vou falar aqui, né? Mas como se fosse assim, não, eu criei esse povo, formei eles, mas é só para eles queimarem no final. Não combina com Deus. Não combina com Deus, né? Deus fala assim, vós que não eres povo, vocês que não eram considerados, os judeus que tinham as alianças, né, que eram os privilegiados, mas olha só, vocês que também não eram nem considerados, que não eram povo, né, que não eram nem chamados, agora vocês alcançaram a misericórdia por causa dessa graça maravilhosa, por causa do amor dele. E lá em 2 Pedro 3:9, vai falar um outro versículo, fala assim, ó, 2 Pedro, é 2 Pedro ou 1 Pedro 3:9? Deixa eu ver se é a primeira. 1 Pedro 3:9. Fala assim, meninas, deixa eu ver se eu estou achando o versículo certo. Eu acho que não estou, não. 2 de Pedro 3. E não sei qual é o versículo, não. É um outro versículo que vai falar também sobre essa nossa eleição, esse chamado, né? Deixa eu ver se Timóteo, gente, se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Estou errando o texto aqui. Deixa eu ver. 1 Timóteo 2:4. Deixa eu ver se eu acho aqui, para falar uma coisa para vocês. 1 Timóteo 2:4. E que diz lá, tá assim, é 1 Timóteo 2:4. Fala assim, olha, falando de Jesus, né, que Jesus é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, e ele fala assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E só que se houvesse algum privilégio, se tivesse alguma eleição, uma predestinação em que Deus separasse, esse vai ser salvo, esse não, esse versículo aqui ficaria contraditório, né? Aqui fala assim que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador, só através de Cristo. Mas o plano de Deus, o prazer de Deus é que todos nós cheguemos a esse conhecimento. E assim, nós somos privilegiados hoje por causa dessa eleição, desse chamado de Deus. Eleição no sentido de Deus ter nos chamado para proclamar essa verdade, né? E assim, como nós somos privilegiados pelo Espírito Santo que habita em nós, né? O povo de Israel, no passado, o povo de Israel tinha vislumbres, né? Tinha manifestações, aparições, tinha assim, visitações, né? Do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vinha sobre um profeta e ele profetizava, sobre alguém tinha uma visão, né? Deus dava uma palavra, mas não era uma habitação constante. Mas nós hoje, depois de Cristo, nós somos privilegiados por ser essa habitação constante do Espírito Santo, e ele pode revelar no nosso coração todas as coisas, né? E aqui fala assim, né? A partir do versículo 16, né? Assim, pois, não depende de quem quer que corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. É assim, não depende das nossas obras, daquilo que a gente está fazendo, mas de Deus ter usado a sua misericórdia conosco, né? Como a gente falou aqui, de Deus ter nos chamado, mesmo quando a gente não era povo, quando a gente não era nada, né? E ele fala assim, a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder
e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Tem essa controvérsia, né, de Faraó, como se Faraó tivesse sido escolhido para desonrar o nome de Deus, né, vamos dizer assim, né, para que em Faraó Deus mostrasse o seu poder quando ele desonrasse a Deus. Mas assim, o que a gente entende nas Escrituras é que quando Faraó rejeitou a Deus, ele já tinha rejeitado no coração, por isso Deus o rejeitou. Ele já tinha de antemão rejeitado a obra de Deus, Faraó, diante de todas as provas. Se há uma coisa que pode provar que Deus queria salvar e que Deus poderia salvar também a nação do Egito naquela época das pragas, foi essa misericórdia de Deus, em Deus insistindo. Cada vez Deus mandava uma praga para ver se Faraó se arrependia, para ver se Faraó ia se quebrantar ali. Deus estava tendo paciência. E assim, isso para provar para o povo de Israel também o quanto Deus é misericordioso. Deus não simplesmente destruiu a nação, destruiu de uma forma total de repente. Não, Deus foi dando chances, né? Cada vez que vinha uma praga, era como se Deus falasse: se você se arrepender, há uma chance ainda. Há uma chance de eu não chegar até o nível mais alto, que era matar os primogênitos, né? Deus estava dando chances, apontando ainda para um sacrifício de Cristo que iria vir, que foi quando os israelitas tomaram o cordeiro, passaram do sangue na verga da porta, o anjo da morte, né, veio e destruiu lá os israelitas, né, os filhos morreram, né, e o povo de Israel saiu a salvo. Então, assim, olha quanta chance que Deus foi dando ali ao povo, aquele povo ainda para arrependimento. E Faraó, cada vez que Deus usava de graça e misericórdia, como se Deus estivesse assim avisando: olha, eu vou fazer isso se você não se arrepender, mas Faraó ia se endurecendo. Então a gente vê assim que não é que Deus havia já rejeitado de antemão, né? Deus rejeitou porque Faraó foi rejeitando a Deus, né? Ele foi endurecendo o coração, até que Deus, então, de uma forma cabal, terminou com tudo aquilo, né? Quando o povo de Israel saiu aí e passou a pés enxutos lá, né, no Mar Vermelho, a nação de Israel, o exército de Israel foi todo engolido pelo mar, né? Então, assim, gente, isso é só para a gente entender um pouco sobre essa questão de Deus ter nos predestinado. Deus nos predestinou para anunciar essa glória dele. Ele nos elegeu em Cristo, não pelas nossas obras, não porque nós éramos bonzinhos, mas pelas obras de Cristo, pela justiça de Cristo. Ele nos elegeu nele para que a gente fosse essa nação eleita, esse povo escolhido, com esse propósito de anunciar, porque Israel havia falhado lá atrás. Todas as vezes que Deus deu todas as promessas, as leis, todas essas coisas que Deus deu ao povo de Israel, o povo de Israel falhou, se corrompeu. E agora a igreja toma esse papel, né? Eu vejo assim que a igreja vem completar esse papel aí nessa destinação de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E assim, a gente não é para a gente se vangloriar, a gente não pode dizer que nós temos mais privilégios do que o povo de Israel, nem dizer se vangloriar sobre os outros povos, sobre os gentios que ainda não creem, porque nós também somos gentios, né? Nós viemos alcançados por essa graça, né? E aí, meninas, olha só, a partir do versículo 19, Paulo vai falar que assim, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É como se alguém dissesse para Deus assim: Deus está reclamando, Deus está se queixando de quê, né? Quem pode resistir à vontade dele, né? É como se alguém dissesse isso, né? E aí ele fala assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, mesmo do barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, exatamente o que a gente acabou de falar, né? Mas também dentre os gentios,
Assim como também dizem Oséias: chamarei um povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Olha só, é exatamente o que a gente está falando aqui, né? A gente, quantas vezes a gente chega diante de Deus e fala: Deus, por que que tu fez isso? Por que que tu agiu assim, Senhor? Por que que tu permitiu isso? Né? É isso que Paulo está dizendo aqui, que o vaso de barro fica perguntando: por que que tu me fez assim, né? Por que que eu sou dessa forma? Por que que eu ajo dessa forma? Como assim, a culpa é tua, foi o Senhor que me fez dessa forma, né? E a gente fica assim discutindo com Deus, né? Como que a gente pode discutir com Deus, né? Diante da soberania, diante da graça dele? E aí Paulo fala aqui que ele suportou com muita longanimidade, com muita paciência, muitas coisas erradas que os povos fizeram, e o que a gente acabou de falar aqui sobre Faraó, né? Deus ali suportando com paciência 10 pragas, né? Deus enviou 10 pragas, 10 vezes Moisés e Arão foram ali discutir com Faraó, né? Argumentar com Faraó: olha, Deus vai fazer isso se tu não se arrepender. Olha a paciência de Deus, né? E a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, né? Deus tem paciência com a gente, Deus tem paciência com os povos. Se Deus fosse um Deus tirano, um Deus assim que tomasse decisões sem levar em conta a sua misericórdia, a sua graça, ele já teria destruído os povos, destruído esse mundo, né? Mas Deus fica dando tempo ainda, né? Dando tempo para que as pessoas se arrependam. E às vezes a gente ainda discute com ele: mas por que tu está fazendo isso? Ô Deus, para que tu manda essa chuva? Ô Deus, para que tu fez isso acontecer com certas nações? Ô Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a minha vida, né? Então a gente fica como esse vaso de barro discutindo com Deus, né? E aí Paulo vem falar aqui: olha, como é que um vaso que é formado pelas mãos, que é construído, trabalhado pelas mãos de Deus, pode dizer: não, não usa esse material em mim, não, não quero não essa cor, né? Imagine, gente: ah, Deus, eu não quero essa minha cor, eu não quero esse meu jeito de ser, né? E a gente fica argumentando, discutindo com Deus, né? Enquanto que Deus, com graça e misericórdia, fica trabalhando em nós, porque o prazer de Deus é nos fazer um vaso para honra. Aqui ele fala assim que Deus pode sim fazer vasos para desonra e vasos para honra e vasos para desonra, mas assim, o desejo de Deus é que a gente se santifique, que a gente se quebrante diante dele, para que ele nos use para a sua honra também. E foi isso que ele fez com a gente. A gente tinha uma época que a gente não ligava para Deus, a gente não se importava, não buscávamos a Deus. Ele nos buscou. Ele foi lá e trouxe a nossa vida. Então, assim, essa graça do Senhor, né? E aqui o texto vai dizer assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quer dizer, se Deus não tivesse trabalhado o povo de Israel, se ele não tivesse deixado uma descendência que seria que da onde viria Jesus, de onde viria a salvação, já teria se tornado como um povo inútil, um povo destruído, como Sodoma e Gomorra foram, né? Como essas cidades foram. E isso traz para a gente, assim, se Deus não nos tivesse alcançado com esse amor de Cristo, há muito que a gente já teria sido destruído, há muito tempo. Assim, o povo de Deus, o povo, a nação eleita, o povo escolhido, é a igreja do Senhor hoje, sim, representando esse reino de Deus na terra. Mas a graça de Deus também vai alcançar os judeus ainda, né? Os judeus, eles não podem achar que eles são escolhidos, que eles vão ser salvos no dia final só por serem descendência dos judeus, não. Eles vão ser se eles também crerem no Senhor. Para isso se manifestou a graça de Deus em Jesus. Jesus é a salvação. Se o povo de Deus, se o povo judeu não crer, não confessar Jesus como Senhor e Salvador, eles vão perecer como qualquer um outro. E nós também, se nós não crermos, se nós não confessarmos, nós vamos perecer como qualquer um outro. Mas, assim, como que a igreja já tem sido agraciada por ter conhecido, por ter sido chamada dessa forma, né? Nós já estamos conhecendo a salvação. Então, assim, esse texto vem falar dessa forma aqui. A nossa eleição é para que a gente, agora alcançado, a gente possa contar para os outros povos: olha, é assim que se adora a Deus.
É assim que se vive na presença de Deus, né? A intimidade com o Senhor, é isso que a gente vai conquistar, que a gente vai ganhar sermos agora a habitação do Espírito Santo. Esse é o nosso privilégio, né? Não é para a gente se vangloriar dos outros povos, né? Quantas vezes, meninas, nós já somos cristãos, hoje já somos alcançados, graças a Deus, e a gente desdenha dos outros, né? E ao invés da gente olhar com misericórdia para os outros povos, a gente critica, a gente espezinha muito, mas o Senhor não quer que a gente haja como o povo judeu agiu. O Senhor quer que a gente haja com misericórdia, contando, olha, é assim que se adora a Deus. Deus requer dessa forma. Deus está nos chamando dessa forma, o amor dele. Assim como Deus teve essa paciência lá com o faraó, as 10 pragas, Deus quer que a gente tenha 10 vezes mais paciência também com os outros povos, né? Com as nações, a fim de proclamar para eles, né, a glória desse Deus Todo-Poderoso. E, e a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, como é que você está, assim? Quantas vezes a gente fala, ah, Deus, eu não queria ter nascido dessa forma. Às vezes até de uma maneira assim, já, por que que meu cabelo é assim? Por que que eu nasci é, nessa etnia, né? Por que que eu nasci com esse nariz? Por que que eu nasci com esse pé dessa forma, né? E assim como a gente olha dessa forma humana, nossa, a gente às vezes reclama da nossa forma humana, a gente reclama também da forma emocional, da forma espiritual. Ah, por que que eu vejo assim? Por que que eu sou assim? A gente tem um inconformismo, né? Parece que a gente quer dizer para Deus, olha, é, eu entendo mais desse assunto do que tu, Deus. Eu poderia ter sido formada dessa forma, eu poderia ter nascido dessa forma, enquanto que Deus, na sua soberania e graça, às vezes nos permite ser como nós somos, para Ele em nós demonstrar a graça dele, esse poder dele, transformador de todas as coisas. Aqui, como ele fala assim, nós que não éramos povo e que fomos chamados, né? Nós não éramos nada, né? É dessa forma assim que Deus demonstra a sua graça, né? Porque às vezes a gente que não tem aparência de formosura nenhuma, assim como Cristo era, né? Não tinha beleza nele nenhuma, não tinha formosura nenhuma, e fomos os que mais fomos atraídos, né? Cristo também era assim, e nós também somos assim, né? Às vezes a gente vai pensar, nossa, fulano tem privilégios, né? Fulano nasceu numa família rica, fulano nasceu bonito, né? Exuberante, maravilhoso, então tem privilégios. E não, Deus quer justamente nos pequenos, nos simples, nos fracos, é aí que ele vai demonstrar o poder dele, a graça dele, né? Então a gente tem que se achar assim, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos assim, é como se eu fosse dizer assim, nós fomos ornamentados, embelezados, né, por essa graça do Senhor. Nós que não tínhamos nada, que não éramos nada, Deus nos deu essa graça. Primeiro, de pertencer a Ele, de sermos a habitação do Espírito Santo, né? E depois daquilo que Ele vai fazendo através de nós, através da igreja. A igreja é um povo considerado até um povo ignorante por muitas culturas, né? Tem muitas filosofias aí que acham que a igreja é um povo ignorante, que a igreja é um povo mais burro, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Pelo contrário, né, é o Senhor nessa nossa fraqueza aí, né, que os povos julgam que nós não somos nada, é aí que o Senhor, é ali que o Senhor tem dado conhecimento, o Senhor tem dado revelação, é ali que o Senhor fala, né, é para a igreja que o Senhor revela coisas enormes, coisas grandes que vão vir aí no tempo futuro. Quando a gente pensa sobre o Apocalipse, por exemplo, que o Apocalipse é uma revelação das coisas do fim. Quem tem esse privilégio de ter entendimento, senão aqueles a quem o Espírito Santo concede, senão aqueles a quem o Espírito Santo revelar? E quem é que tem essa revelação, senão a igreja? Né? O João, quando estava lá exilado na ilha de Patmos, sozinho, né? Preso numa ilha, né? Exilado lá, foi lá, naquele lugar distante, naquela ilha, né, abandonada, vamos dizer assim, que ninguém dava nada.
Foi lá que Deus deu a revelação das coisas do fim do mundo, né? Os homens, hoje, os grandes reis, os grandes homens, tentam controlar o mundo, estão aí fazendo de todas as formas, né? Injustiças e mais injustiças, corrupção e mais corrupção, tentando controlar o mundo. O homem tenta controlar a sua própria existência, querendo existir para sempre, querendo achar meios, remédios, né? Coisas eficazes aí que possam fazer com que as pessoas possam durar para sempre, né? Mas não foi a esses grandes homens que Deus revelou a sua graça, Deus revelou a um João lá na ilha de Patmos, um João ninguém, né? A um que era um servo de Deus, né? Que ficou lá preso, né? Naquele lugar. E foi a ele que Deus revelou as coisas grandiosas. Então, assim, é a igreja do Senhor que Deus está revelando coisas grandiosas do que vai acontecer nos tempos finais. Não são aos grandes reis, aos que se acham, né? Aos orgulhosos desse mundo. Mas Deus tem revelado a nós, aos pequenos, aos fracos, aos frágeis, aos vasos de barro na sua mão, né? Que são moldáveis na sua mão. E então, esse capítulo 9 aqui, quando fala dessa predestinação, é assim, Deus destinou já de antemão, quando Deus lá criou o homem lá no Jardim do Éden, né? Desde que o homem pecou, desde a queda do homem, Deus já predestinou o homem para a salvação. O destino de Deus para o homem era a salvação, mas precisaria passar por um processo, por aqueles que creem, precisaria crer em Jesus. Não era por um privilégio de ter nascido em tal nação ou não, mas assim de crer em Jesus, né? Então é dessa forma que a gente crê que Deus assim destinou o homem para a salvação. E a vontade dele é que todos cheguemos a esse conhecimento, que todos cheguemos à salvação. Mas infelizmente, nem todos, porque muitos resistem, né? E esse é o maior pecado, né, que a gente pode dizer de blasfêmia contra o Espírito Santo, é resistir a essa ação do Espírito, resistir à obra do Espírito, o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, nos convencendo e a gente resistir, né? Esse é o maior pecado e realmente aí contra esse pecado não vai haver perdão, né? Porque resistir a essa obra do Espírito Santo. Amém, meninas? Sei que esse capítulo é um pouco confuso, eu não sei se eu tentei ser um pouquinho clara aqui em relação a isso, a essa soberania de Deus, a essa eleição, mas trazer para a gente essa clareza, assim, de que nós somos, o nosso privilégio está em a gente já ter sido chamado, o nosso privilégio está em sermos a habitação do Espírito Santo, entendermos as coisas do céu, né, as coisas do Senhor, e o nosso privilégio está em sermos essa nação escolhida para anunciar aos outros povos, né? Então, assim, é através da igreja, né, que as pessoas recebem, através da igreja que é anunciado a salvação de Deus, né? Isso, primeiramente, teria sido sim para o povo judeu, mas o povo judeu rejeitou a Cristo, essa eleição de ser esse povo, o povo judeu se corrompeu, e esse privilégio passa para a igreja é esse complemento aí que veio depois. E se nós também falharmos na nossa missão, como é que vai ser, né? Se a gente falhar, se a igreja não for essa casa aberta, se a igreja não for esse local de acesso, esse local acessível para que os outros povos conheçam, se a igreja não for essa referência aí de testemunho daquilo que Deus é, né? Como que vai ficar a salvação do mundo, né? Não que dependa das nossas obras, né? Mas depende do nosso coração arrependido, da nossa entrega ao Senhor, o Senhor nos usar. Nós somos os que Deus tem escolhido hoje, na presente geração, para anunciar as grandezas dele. E a gente deve fazer com isso, com todo amor, com toda gratidão no nosso coração, porque nós fomos escolhidos dessa forma. Nós não éramos. Nós éramos os rejeitados, sim, mas hoje nós somos escolhidos em Cristo Jesus para essa grandiosa obra. E toda vez que você olhar para você, assim, acho que a gente vai amadurecendo, né? Toda vez que eu me olho no espelho, né? Eu olho no meu nariz, né? Eu não gosto muito do meu nariz, não. Gosto muito do meu nariz, né? Meu dente, eu sou dentuça. Sou dentuça. Quando eu chego, né, num lugar, a primeira coisa que aparece é o meu dente. Eu, assim, não consigo... Eu tenho que rir o tempo todo, então meu dente aparece muito.
E às vezes a gente tem essas coisinhas da nossa aparência, né, que a gente olha. Mas assim, quando você olha assim, Deus, mas mesmo assim, mesmo eu tendo esses defeitos, mesmo eu sendo como eu sou, baixinha, né, tenho uma tendência a engordar terrível, né, não vou jogar a culpa de engordar só nisso não, né, mas assim, a gente tem essas nossas características e às vezes a gente se olha e fala: "Puxa Deus, eu queria ser assim, eu queria ser assim, né, para que eu pudesse alcançar alguma coisa". E a gente olha para a nossa vida e vê o quanto a gente já alcançou, mesmo a gente sendo assim, sabe? Mesmo você sendo quem você é, né? Mesmo você tendo a sua cor, o seu cabelo, a sua estatura, mesmo você sendo quem você Deus está fazendo grandes coisas na tua vida. Quando eu olho para a minha aparência exterior, talvez não fosse a que eu mais desejasse, né? Mas assim, quem sou eu para argumentar com Deus? Argumentar e falar: Deus, por que que tu me fez assim? Por que que eu não fiz isso? E eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha vida, o que eu já conquistei, o que eu ganhei, mesmo sendo assim, então é isso que a gente tem que pensar, sabe? Às vezes a gente quer, lógico que a gente precisa, a gente quer melhorar em muita coisa, mas assim, o que que depende de nós, né? O que que depende de nós para que a nossa vida seja melhor, sabe? Depende de nós nos entregarmos cada vez mais ao Senhor, conhecermos ao Senhor, porque Ele vai nos dar todas as coisas com Ele, mesmo que a gente não mereça, né? Porque não é pelo nosso merecimento mesmo, é por Cristo. Então, assim, olha para a tua vida e pensa assim nos privilégios, naquilo que você tem, que outros talvez estivessem desejando e não têm, né? Ainda que com a nossa aparência, ainda que pessoas simples, pessoas pobres, trabalhadoras aqui nessa terra, mas assim nós somos privilegiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. A cada uma de nós é dado a conhecer o Senhor. Hoje a gente lê a Bíblia e a gente entende. Hoje a gente tem a revelação do Espírito Santo. Hoje a gente pode se chegar na presença de Deus. O que que a palavra de Deus diz? Que nós podemos entrar confiadamente na presença do Senhor e sermos aceitos. Nós não somos rejeitados, que a gente tem livre acesso a falar com o nosso Pai, com Deus Todo-Poderoso, sobre qualquer coisa que nos aflige, sobre qualquer sentimento que a gente tenha. Então, assim, nós somos privilegiados por isso, nós somos abençoados por isso. E isso não é motivo da gente rejeitar as outras pessoas, mas é motivo da gente ter cada vez mais misericórdia, porque a misericórdia alcançou a nossa vida também. Nós que não tínhamos nada, nenhuma beleza havia em nós, nenhuma aparência, assim como Cristo, né? Mas assim, ele nos amou de uma maneira a ponto de entregar a sua vida por nós, né? O preço altíssimo que ele pagou por causa da nossa vida, e nós estamos hoje aqui. Então a gente tem que muito glorificar o Senhor, mesmo que aparentemente a gente é feinho, mesmo que aparentemente a gente não tenha assim riquezas aqui nessa terra. A nossa riqueza é a presença do Senhor, né? Aquilo que a gente tem. Amém, meninas? Amém. Pode falar, Fabi. Claro. Oi, Rosane. Bom dia, Bom meninas. Tudo dia. bem? Então, quando a Rosane falava, eu vim lembrando que sempre assim o inimigo ele ataca a gente de alguma forma. Por mais que a gente tenha, né? Como a Rosane falou, o Senhor já nos abençoa em tantas coisas, né? Mas ele aponta aquilo às vezes no nosso coração. Eu tiro por mim hoje, conversando com o Bruno pela manhã, e ele está sofrendo um ataque, assim, se sentindo incapaz, né, porque está naquele período no terceiro ano de escolher uma profissão, e toda hora ele se vê incapaz. E depois eu ainda estava pensando, eu falei, poxa, eu tenho que comunicar isso, Beto, para a gente orar por ele. Ele está sofrendo um ataque. E o inimigo, ele, como a Rosane falou aí, ele me chamou a atenção. Queridos, nós somos preciosos, nós somos escolhidos, né? Tudo isso que a Rosane falou na palavra. Só que o inimigo, às vezes, ele aponta um jardim bonito do vizinho e mostra o que o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida, para isso frustrar a gente, né? E eu quero falar com vocês, vamos olhar para aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, para aquilo que é maravilhoso nas nossas vidas, não olhar
uma coisa ruim nossa, né? Que às vezes a gente está em alguns processos que o Senhor ainda está trabalhando e a gente olha do irmão lá, já foi trabalhado e talvez isso gera na gente, pelo tempo de espera, uma tristeza. Mas eu quero te trazer alegria, que ele é fiel. Amém? Ele cumpre e todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós amamos o nosso Jesus, né? Se tem coisa em nós que ainda precisa trabalhar, vamos focar em Jesus. Não deixe o inimigo lançar coisas na sua mente, dizendo que você não vai conseguir ou que você não é aquilo que você sonhava, porque o Senhor ele transforma todas as coisas para a glória dele e que a sua visão possa estar diferente. Isso está me fazendo lembrar, não sei se vocês viram no Instagram, uma mulher cristã, uma empresária, hoje ela não tem cabelo, ela sofreu, né, um problema, né, e isso era o maior desafio da vida dela. E hoje ela criou uma empresa fabricando cabelos, está bombando aí, e ela usou isso para a glória do Senhor e fez disso um empreendimento, né? O que aquilo está te causando, usa como força para você avançar. Amém? Porque eu fui provada em algumas áreas na minha vida e hoje o que eu fui provado, o Senhor me usa para abençoar, né? Tem coisas que o Senhor nos leva, então vamos ser levada para esse nível, onde Jesus quer nos usar para avançar. Amém? Amém, amém. A Fabi falava que eu me lembrei daquele homem que estava à beira do poço e ficava olhando, se outro vai na minha frente, entra lá e, né, as águas são agitadas, ele é curado. E aí Jesus fala assim, toma o teu leito e anda. E aquele homem passou a usar aquele leito agora como testemunho. Né? Então, assim, às vezes a gente fica sempre olhando, puxa, mas tem outro que tem mais privilégio, foi na minha frente, aconteceu isso na vida dele, e eu nada. Não, mas é a diferença, é o encontro com o Senhor, né? Como a Fabi falou aqui, é o Senhor na nossa vida que vai fazer essa diferença, né? E a gente usar isso aí para a glória de Deus, né? Amém, meninas. Ligação aqui. É exatamente isso, Fabi. Obrigada por ter contribuído dessa forma. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Fabi sempre traz alguma coisa assim de experiência pessoal, né, que é muito bom para a gente. Como a gente precisa entender e observar isso, sabe? Às vezes o inimigo fica mesmo espizinhando a nossa mente, sabe? Dizendo você não pode, você não é capaz, você não foi privilegiado como o outro é mais amado que você. Não. O nosso Pai nos ama a todos da mesma forma. A gente é que precisa se chegar mais a Ele, muito mais próximo do coração dele. Amém. E ele diz, né, Rosane, que ele não faz acepção de pessoas, né? A Bíblia fala sobre isso. Exatamente. Vamos orar, meninas? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, Deus, manhã de eleição. Nós somos eleitas, nós somos escolhidas pelo Senhor, Deus, não pelos nossos méritos, Senhor, mas por causa do amor do Senhor. O Senhor olhou para nós, Senhor, olhou a nossa condição humana tão frágil, Senhor, tão fraco, Senhor. O Senhor nos amou, Senhor, o Senhor nos chamou. Deus, e nós te louvamos por isso nessa manhã, te louvamos porque somos feitos da maneira como nós somos vasos de barro, sim, nas tuas mãos, mas vasos preciosos que o Senhor já colocou à mão. Todas as vezes, Senhor, que a gente passa por alguma prova, por alguma situação, nós sabemos que a tua mão está ali, Senhor, trabalhando o nosso interior, trabalhando o nosso caráter, Senhor, e às vezes o Senhor precisa moldar, o Senhor precisa pressionar de alguma forma, mas o Senhor está formando um vaso de honra, Senhor. Cada mulher aqui é um vaso de honra, Senhor, com as suas características, com as suas cores, com o seu tamanho, Senhor, com a sua finalidade, mas é um vaso de honra nas tuas mãos. O Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos deixou quebrados num canto, escondidos, Senhor, Deus, rejeitados, Senhor, num lugar qualquer, mas o Senhor nos amou.
Senhor, muito obrigada por isso, muito obrigada porque o Senhor nos deu esse privilégio de sermos chamados como igreja do Senhor, com o propósito de anunciar as tuas coisas grandes aqui na terra, Senhor. Deus, e que o Senhor use a nossa vida para isso, Senhor. Deus, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos queridos, dos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, que ainda não chegaram a esse conhecimento. Nós já temos esse privilégio, Senhor, mas muitos ainda precisam chegar a esse conhecimento, e que o Senhor use a nossa vida. Use, Senhor, aquela fraqueza que já foi superada em nós, Senhor. Deus, como tua filha deu aqui o exemplo, Senhor, usa isso, Senhor, ó Deus, para servir de testemunho para essas pessoas se chegarem ao Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, para honrar o teu nome aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós não fiquemos envaidecidos, Senhor, achando que nós somos os tais, porque já estamos dentro do teu plano de salvação, Senhor, mas o teu plano, a tua vontade é salvar a todos. O teu plano, a tua vontade, Senhor, é transformar a vida de todos, Senhor, porque o Senhor é amoroso, misericordioso. Senhor, enquanto a gente ainda está nesse processo, enquanto ainda a gente não conquistou determinadas coisas que outros conquistaram, que o Senhor trabalhe mesmo em nós, trabalhe em nosso caráter, no aprendizado, Senhor. Deus, e que a gente possa crescer no Senhor, Deus, e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor nos ama, Senhor. Nós temos certeza disso, Senhor, que o Senhor tem ciúme de nós, o Senhor tem prazer em trabalhar as nossas vidas, Senhor, e nós somos honrados, Senhor, por estar nas tuas mãos. Muito obrigada. Que cada mulher aqui se sinta amada nessa manhã. Senhor, que cada uma rejeite, Senhor, as investidas do inimigo, Senhor. Ó Deus, dizendo que nós não somos nada, que nós não podemos nada, Senhor, mas nós podemos tudo no Senhor. Deus, nas tuas mãos nós podemos alcançar todas as coisas, Senhor, porque por causa da tua graça trabalhando em nós. Nós rejeitamos, Senhor, qualquer investida do inimigo e rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, as falácias, Senhor, rejeitamos, Senhor, aquilo que ele vem jogar na nossa mente de que nós não podemos, de que nós não vamos conquistar. Nós já conquistamos muito e nós vamos muito mais além no Senhor. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fonte de vida, é o Senhor é quem determina as coisas sobre nós, é o Senhor é que é soberano, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Nós nos colocamos debaixo da tua potente mão, Senhor, ó Deus, e o Senhor é quem vai nos exaltar, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que nos conhece. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Sexta-feira a gente se vê de novo. E sexta-feira a gente vai continuar em Samuel, tá bom?